elas não vão ter parte na herança. Por quê? Porque a legislação vigente naquele momento era: apenas os homens recebem parte na herança. Então, pelo fato do pai delas já não estar vivo, elas não iriam receber, porque elas não tinham nenhum irmão. Elas eram apenas aquelas 5 filhas do mesmo pai. Ao ver essa situação, o que foi que elas fizeram? Elas não ficaram esperando. Não! Elas já estavam na frente da terra, elas iriam conquistar aquele lugar com todo o povo e elas foram falar com quem era a autoridade sobre aquela legislação vigente. Diz o texto que elas procuraram o Moisés. E ao falar com o Moisés, o que foi que elas disseram? Daqui a pouquinho nós vamos estar dentro da terra e nós não vamos ter parte nenhuma da conquista. Então, por favor, reveja esta lei para que quando acontecer um caso desse, de que não existem herdeiros homens para o pai que já faleceu, a terra fique para as mulheres. E a palavra de Deus diz que o Moisés foi falar com o Senhor a respeito disso. Porque o Moisés pensou, realmente, é uma situação que elas não vão ter parte na herança quando nós formos entrar. Aí o Senhor disse assim para o Moisés: as filhas de Zelofeade falam o que é justo, certamente lhes fará possessão, porque o pai delas não vive mais, mas você fará a possessão que era dele para elas. E isto será para passar para as próximas gerações. Vai ser uma nova maneira de se comportar. Quando acontecer essa mesma situação em outras famílias, esse aqui é o procedimento. As mulheres vão tomar parte na herança também. Então veja bem o que está acontecendo aqui. Elas estão diante de uma promessa do Senhor, que é exatamente o que você tem, uma promessa do Senhor. Você não nasceu para viver com esse problema. Você não nasceu para arrastar essa situação impossível na sua vida até o fim dos seus dias. Você tem uma promessa do Senhor. As filhas de Zelofeade não estavam ainda na terra, elas estavam de frente da terra. Ainda não tinha tido nenhuma batalha, nenhuma cidade conquistada. E diante da promessa, daquilo que elas tinham certeza que elas iriam viver, elas já foram falar com o líder, com o Moisés. É a mesma coisa com você. Mesmo diante dessa situação impossível, mesmo diante desta situação que não tem como ser resolvida humanamente falando, que já está decretado, vai ser assim, você pode orar, você pode crer, você pode se preparar para o seu milagre. Então, independente do que está acontecendo ao seu redor, você tem uma promessa. E da mesma maneira como essas mulheres estavam aqui antes de entrar na terra, quer dizer, elas tinham certeza que o Senhor iria dar aquela terra. Elas já estavam conversando com quem precisava conversar, já estavam se preparando, porque a hora que elas entrassem lá, elas também teriam parte na herança. Eu me lembro quando nós acabamos de nos casar e nós tínhamos vendido o nosso carro para poder construir a nossa casa. E nós não tínhamos carro para andar. Então, toda chuva que acontecia, a gente pegava. O lugar onde nós construímos ainda não tinha asfalto, então nós tínhamos que trocar de sapato. Nós íamos com um sapato para a igreja, voltávamos com outro. E aí nós começamos a tomar uma atitude de fé. Então nós pegávamos uma capinha de documento de carro e deixávamos no nosso criado do lado da cama. Nós pegávamos um chaveiro. Esse daqui é o chaveiro que nós vamos colocar a chave do nosso carro. Essa daqui é a capinha que nós vamos guardar o documento do nosso carro. E o Senhor Deus honrou aquela fé, porque mesmo sem nós termos as condições financeiras adequadas, o Senhor nos fez comprar um carro. E nós começamos pela fé e terminamos com a manifestação daquilo que nós estávamos crendo. Então você olha para a sua impossibilidade, não importa o tamanho dela, não importa o que foi dito, não importa se já está falado, não importa se é uma lei, olha aqui, era uma lei. Se você crer, se comportar como quem está esperando aquilo, se preparar,
orar, falar com o seu Deus e começar a prestar atenção no que o Senhor já deu para você, na promessa, porque quando Ele promete, já está dado. E se você toma posse disso, crê nisso, você vive esse milagre. Então, você não precisa mais ficar esperando por um milagre. Basta você agir de acordo com ele. Porque para todas as promessas do Senhor existe o sim e o amém. O sim é a promessa, é a palavra, é a certeza, é quem falou não mente. E o amém é a nossa parte de crer, de se preparar, de orar, de confiar. E você vai ver a mudança acontecer aí, nessa impossibilidade que se levantou contra você. Vamos orar? Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, obrigado porque as promessas do Senhor não voltam atrás. Aquilo que o Senhor disse está pronto para acontecer. E cada pessoa que abre os seus olhos e vê pelos olhos da fé isso sendo feito na vida dela, assim se faz, porque o Senhor honra a fé, meu Pai. Então, em nome do Senhor Jesus, eu te peço que tu dês visão a esta mulher agora, para que ela pare, Senhor, de esperar pelo outro, mas que ela receba aquilo que o Senhor já fez, que é dela e que ela pode viver se tão somente ela crer. Oh, meu Pai, equipa esta mulher, Senhor, com os dons do Teu Espírito, com as atitudes certas, com a direção certa, para que ela, meu Pai, viva os milagres do Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. As promessas do Senhor são para você e você vai vivê-las em nome do Senhor Jesus. Até o nosso próximo vídeo.